E aí, pessoal, mais um vídeo do canal Vida e Narrativa, mais um vídeo produzido graças ao apoio da Positivo e da Vaio. E como de praxe, estamos ouvindo, no fundo, Sonhos em Baixa Resolução, do Monte Blanco, meu amigo Ronaldo Palma. O link para o perfil dele está aqui nos comentários. Você confere muito mais coisa que ele produz por lá. Capítulo 8, Sartre, Metafísica e Existencialismo, Gerd Borrheim. A temporalidade. Vejam bem, agora a gente vai falar de temporalidade e por que não de tempo, né? No último vídeo a gente viu que todas as estruturas imediatas do para-si, ou seja, a presença do para-si a si mesmo, a facticidade na qual o para-si está imerso, o ser próprio do valor e dos possíveis, com os quais o para-si se relaciona o tempo inteiro, e o circuito da ipseidade na qual o para-si se constitui, todos eles presumem tempo. Mas o discurso filosófico sobre o tempo, muito antes de Santo Agostinho dizer que se perguntassem para ele o que era o tempo, ele não saberia responder, mas se não perguntassem, ele saberia, muito antes de Agostinho, já se pensava filosoficamente o tempo. Então, sem mais delongas, eu quero usar já a primeira citação que eu escolhi do Borrheim, na qual ele diz: a questão do tempo, para Sartre, permanece em seu núcleo inacessível, e a metafísica do tempo cede o seu lugar a uma ontologia da temporalidade, do para-si compreendido como temporalizante. Tem uma tensão entre metafísica e ontologia nessa citação, Todas as metafísicas, elas também foram ontologias, ou seja, elas tentaram dizer o que era o ser, mas elas também tentaram explicar por que o ser era do modo que era, e mostrar que o ser deveria necessariamente ser daquela forma, Grosso modo, fazendo tudo de modo muito esquemático, mas se pegarmos o Platão, com o qual a segunda metade do livro do Borrheim é um grande confronto, o tempo é a imagem móvel da eternidade e ele só se explica pelo eterno, As ideias são eternas e imperecíveis. E o mundo de baixo, o mundo de sombras, o mundo de cópias, esse no qual a gente está, ele tem um defeito chamado tempo. O tempo é um defeito ontológico, Sartre está tentando, embora Borrheim vai dizer que não consegue, não é bem sucedido, ou pelo menos não plenamente bem sucedido, não pensar metafisicamente. Então, como é que ele vai se aproximar do problema do tempo? Extraindo consequências ontológicas da fenomenologia. Fenomenologia que trabalha com a experiência humana em suas estruturas. No vídeo anterior, a gente entrou de microscópio no raio intencional que liga a nossa consciência aos objetos e encontrou 5 estruturas. A temporalidade perpassa todas elas. A gente continua nesse microscópio, a gente foi para dentro da intencionalidade e a gente percebe que a intencionalidade ela é movimento, ela é direcionamento, ela é constituída e constituinte do tempo. Então, consciência, intencionalidade e temporalidade são a mesma coisa. E, a rigor, existência humana também é a mesma coisa. Só existimos porque somos conscientes de nós mesmos, nos temporalizamos no nosso relacionamento com objetos, sem os quais não existiríamos. Não poderíamos existir em nós mesmos, em relação conosco mesmos, só conosco mesmos e de modo fechado. Certo? Então, a ontologia é da temporalidade. A temporalidade do quê? Da experiência. Logo, tempo é uma coisa do para si. Certo? Tempo tem a ver com o para si, não com o em si. Curioso, né? Então, não tem tempo passando nas coisas. Tem temporalidade sendo projetada pelo para si por meio de sua organização, da própria experiência em termos de antes, durante, depois, longa, curta e daí por diante. Certo? Então, do ponto de vista fenomenológico, o que são essas faces do tempo com as quais a gente se relaciona todos os dias e chama de presente, passado e futuro? Borrheim, vou tentar ser bastante sintético nesse vídeo, sobre o presente. O presente não é e deve-se falar em um não ser do para si e do presente. Por um lado, o presente é presença ao ser, e por outro, constitui-se como fuga perpétua em face do ser. Percebam a ambivalência dos aspectos do tempo sempre atuantes, sempre constatáveis, Então, é presença e fuga ao mesmo tempo. Bom, portanto, o presente não pode ser entendido de um modo objetivo, como um momento entre o passado e o futuro. Muito pelo contrário, o para si se faz enquanto instaurador de presente.
Sendo que no mundo destituído de testemunhas humanas não faria sentido falar não faria sentido falar em tempo, é a consciência que instaura tempo, né? Percebam que não é o tempo da física. É evidente que alguém pode estar ouvindo isso daqui pensando assim, ó, como que não tem tempo? E o tempo que precede a história humana, e o tempo... Esse tempo a gente deixou entre parênteses lá nos primeiros vídeos. Esse tempo da física, esse tempo das ciências naturais, esse tempo da nossa atitude natural diante do mundo, ele é um outro tipo de tempo, que não é o tempo constituído ontologicamente, segundo Sartre, né, por meio dessa radicalização ontológica da fenomenologia. Então, o que quer que tenha acontecido com o em si antes do surgimento da consciência, a gente só pode dizer que cai sob a lei do... Só podemos dizer que é em si e é o que é, certo? Então, esse tempo do em si, se houvesse, se há, não sabemos, ele é fechado, ele é secreto, ele não nos diz respeito, não temos a ele nenhum acesso, só teríamos se pudéssemos operar metafisicamente, o que não dá para fazer com fenomenologia. Então, disso se segue, né, que o presente, nessa perspectiva, partindo da consciência, é perpétua presença, estou sempre presente àquilo que se me dá, e perpétua fuga na direção do futuro, fuga do passado na direção do futuro. Vamos ver agora como é que o para si constitui essas duas outras êxtases, certo? Eu sou, portanto, fuga do meu passado, estruturalmente. Né? Não se trata de querer deixar para trás o passado. Trata-se do fato de que a consciência move-se, né, em fuga do passado na direção do futuro. Nesse sentido, o que é o passado? Né? Segundo Borheim, o homem não pode ser seu passado, porque ele já o foi. Isto é, o passado enquanto em si foi deixado para trás. Quando para si pretende ser seu passado em si, tal exigência implica, em sua própria natureza, uma negação. Eu sou meu passado e, nessa medida, não posso ser. Eu não sou o meu passado e, nessa exata medida, posso ser. Isso daqui é uma das coisas mais existencialistas que se depreende do pensamento de Sartre, né? Embora seja uma consequência teórica de um uso da fenomenologia radicada para se transformar, né, na base de uma ontologia, isso significa, né, o que pode ser expressado naquela célebre frase de Sartre que circula pela internet, né, em páginas de citações, que sempre posso fazer algo daquilo que fizeram de mim. Por quê? Porque a vida é para frente, é para o futuro, né? Alguém que diz algo parecido é o Pepe Mujica, naquele célebre vídeo, né? Human, né? Durante 10 minutos ele fala várias coisas e no final desse vídeo ele fala algo muito existencialista, né? Que la vida es mañana, né? Não é hoje, não é ontem, né? A vida não deve ser um culto das próprias memórias, mas um movimento para frente, né? Nesse sentido, essa atitude estaria muito sintonizada com a própria estrutura do para si, que é fuga do passado. Isso é um problema imenso, né, do ponto de vista do que é a identidade pessoal de alguém, na medida em que o passado não tem força própria, ele não tem uma inércia que nos manteria, por assim dizer, envolvidos de forma automática nos nossos projetos dos dias anteriores, dos meses anteriores, dos anos anteriores, né? É necessário que esses projetos, para que tenham vida e força, sejam retomados ativamente pela pessoa, pelo indivíduo, pelo para si, né? Então, o passado não tem, digamos assim, uma vida própria, né? Eu sou na medida que não o sou mais. Eu só sou ele na medida que não o sou mais. Muito bem. O futuro, né? Há quem diga que o futuro é o aspecto temporal mais importante para Sartre, a êxtase temporal, como se convencionou chamar em fenomenologia, mais importante para Sartre. Eu entendo que essa ideia seja sustentada, ela faz muito sentido, na medida em que, e a citação de Borheim é muito elucidativa, para, né, para fins de tornar clara essa tese da importância do futuro, né, no esquema sartriano, na visão sartriana sobre a condição humana, né, a citação de Borheim que eu escolhi diz o seguinte: o futuro se compreende a partir da privação própria do para si. De certo modo, pode-se dizer que o futuro funciona como um em si,
pois ele brota como significado, como possibilidade, embora irrealizável, enquanto em si. Estou separado de meu futuro pelo nada que sou, nada que me condena a ser livre, donde a definição do futuro, ele é o que eu seria se eu não fosse livre, e é o que eu devo ser porque sou livre. Essa é a definição de futuro. Uma imagem, um tipo de ser, do ser em si, que está lá na frente, como a gente falou no vídeo anterior, como foi mencionado no vídeo anterior, lá no horizonte das expectativas há constelações de possibilidades formando certas imagens. Essas imagens de futuro, que fazem com que pareça que a vida está sempre em outro lugar, elas têm uma força gravitacional por meio da qual todas as minhas ações, todas as minhas intenções, os meus projetos, os meus planos, as minhas promessas, as minhas expectativas são coordenadas, né? É na direção de realizar essa imagem de mim mesmo, em um mundo no qual essa imagem de mim mesmo estaria em casa, que todos os meus esforços são realizados. É por isso que o futuro é tão importante no esquema sartreano, porque ele tem uma certa força diretriz. Ele, de certo modo, preside e explica toda a minha motivação, né? A teoria sartreana da motivação, que a gente vai ver nos últimos vídeos, ela presume essa força do futuro, é do futuro e não do passado que vem a força que me move, né? Então, o tempo é essa coisa que vai se temporalizando. O presente é presença e ao mesmo tempo fuga na direção do futuro, né? Fuga de um passado que eu não sou mais, com o qual eu não posso coincidir, para o qual eu não posso retornar, que não tem força própria, já que a força estruturante, né, que exerce seu magnetismo, coordena e funciona como diretriz de todos os meus esforços, todas as minhas ações, todos os meus planos, todas as minhas expectativas, vem da imagem que eu quero realizar. Eu quero relembrar a expressão da Maria Rita Kell, ela é usada para apresentar ideias de Jacques Lacan, mas Sartre é uma espécie de gêmeo de Lacan nessas questões. Maria Rita Kell diz que o objeto do desejo do sujeito é ele próprio em um lugar que ele perdeu, né? A gente viu no vídeo anterior a lembrança e a nostalgia que o para si tem de um tempo em que teria sido pleno e uno, né, com o seu oposto, o em si. É esse lembrete, esse souvenir, é essa aura que emana dessas imagens que nos mantém presos aos nossos propósitos e os perseguindo com obstinação, de modo que todos os nossos esforços podemos dizer, eles são, por assim dizer, orientados para o futuro que tentamos realizar, mas eu já dei esse spoiler, a gente já sabe disso desde alguns vídeos atrás, ele nunca coincide exatamente com aquilo que se passa, com aquilo que acontece. Portanto, não é uma teoria metafísica do tempo, é uma descrição, né, do ser do tempo que se depreende da experiência humana consciente, que se temporaliza na direção dos seus propósitos, fugindo perpetuamente do passado e do presente, por meio desse movimento, né, de tentar realizar o seu ideal. Certo? Eu escolhi mais algumas passagens de Borheim, porque eu escolhi algumas que são muito importantes, porque elas trazem duas coisas. Primeiro, todo mundo tem uma experiência de duração e continuidade, né? Eu fujo do meu passado, vai dizer Sartre, estruturalmente. Eu já não coincido com ele. Não obstante, nós temos o que pode ser chamado de duração psíquica. Nós nos lembramos perfeitamente dos nossos atos, dos nossos motivos, e quando não perfeitamente, a gente lembra parcialmente, de alguma forma a gente se sente em continuidade, certo? É aí que entra um expediente fenomenológico muito importante, que é o da reflexão. Reflexão é quando a consciência não se volta para um objeto que a transcende, para uma coisa qualquer, ao invés de estar voltada para um objeto outro, ela tenta voltar-se sobre si mesma. Então, a reflexão é o momento em que a consciência visa, enquanto objeto, ela própria em um estado anterior ou num estado presente. E aí, o que acontece é que essa reflexão pode se dar de dois modos.
segundo Sartre. Ela pode se dar do modo puro e do modo impuro. Grosso modo, para antecipar a conversa, se você está com o livro do Borheim, está com o Ser e o Nada, e quer uma chave de leitura para entrar nos conceitos de reflexão pura e impura, a reflexão pura, ela é uma reflexão conduzida pela armação teórica da ontologia fenomenológica. A reflexão impura é qualquer outra que nos ajudar a que nos tornemos cúmplices de nós mesmos na direção de mascarar essas coisas que a ontologia fenomenológica descobre. A saber que não sou mais o meu passado, mas nunca serei o meu futuro, e do presente estou sempre fugindo. Qualquer esquema teórico, qualquer esquema reflexivo que mascare essas coisas é impuro. Né? Sobre a duração psíquica, vai dizer Borheim. Pela reflexão impura, o para si tenta projetar-se como um em si, buscando assim dar determinação ao ser que sou. A reflexão impura, portanto, tenta criar um semblante para o para si, né? Porque nem sempre a gente está num estado, né, de compreensão privilegiada do nosso, né, da nossa condição humana, tal como é constituída, né, por essa perspectiva ontológica e fenomenológica, né? Então, estabelece-se desse modo, por meio da reflexão impura, aquela que não se orienta pela ontologia fenomenológica, um ser virtual, um mundo fantasma. Ser virtual e mundo fantasma. Vamos ficar com isso aqui, tá? Então, o mundo, porém, além de ser um fenômeno derivado, implica má fé. A aparente permanência psicológica do eu não passa de uma objetivação em um em si da temporalidade original. Ou seja, a consciência se temporaliza o tempo inteiro, mas eventualmente ela se esquece que ela é essa própria atividade de temporalização e ela se confunde com o ego, por exemplo, com um eu constituído por uma série de qualidades que tem uma história e daí por diante. Essa confusão é o que psicanalistas vão chamar de realidade psíquica, fantasia, é o imaginário com o qual eu povoo o mundo, dou sentido a ele e consigo não me confrontar com o horror, o absurdo, né, do meu vazio interior e da impossibilidade de dizer o real fora de mim. Para Sartre, isso tinha um pouquinho de má fé, né? Então, a própria continuidade psíquica é uma espécie de capricho de má fé, né, na qual a consciência se permite descansar, né, dessa consciência de ser consciência temporalizante, atividade temporalizante constituinte do mundo. Então, a temporalidade psíquica, a duração, a sensação de duração, o semblante de solidez e densidade que às vezes a gente sente estar acompanhando a nossa vida psíquica, é uma estratégia de má fé, porque quanto mais próximos estamos das estruturas imediatas do para si, da atividade temporalizante, mais próximos nós estamos, em certa medida, da angústia. Né? Quanto mais próximos estamos da temporalidade originária, né, dessa temporalidade que constitui a vida psíquica, mais próximos estamos das constatações de que nada nos obriga a manter as resoluções que nos definem, nada nos obriga a mudá-las, e esse nada nos obriga é, por assim dizer, uma das definições da angústia. Sentir-se constrangido a decidir o tempo inteiro, porque nada nos condiciona, nada nos obriga, nada nos determina a esse caminho ou aquele. Então, a vida psíquica é uma espécie de amortecedor que o para si cria para não confrontar-se com o seu próprio vazio. Certo? Então, a gente tem essas estruturas da temporalidade, tem uma explicação para a vida psíquica como um todo, né? É um mundo fantasma virtual no qual a gente se instala para tornar habitável a realidade. Isso vai aparecer melhor no próximo vídeo. E aí Borheim faz algumas considerações bem escolares. Aqui ele comparece como professor mostrando a importância dessa tese sartriana sobre o tempo. Diz Borheim, e o cito, né? Citação um pouquinho longa. Sartre leva às últimas consequências o próprio sentido da evolução do conceito de tempo, tal como se apresenta na metafísica ocidental. De fato, em seu início, sabe-se que a metafísica entende o tempo como objetivo, segundo a ordem anterior ou posterior.
Além disso, o fundamento do tempo está num plano intemporal e só se explica pela eternidade. Mas essas duas dimensões metafísicas do tempo tendem a esvaziar-se progressivamente. Só para recapitular o que a gente já falou antes, a eternidade explica o tempo. O tempo é um defeito da eternidade. O tempo só existe num mundo degradado. O verdadeiro mundo, pensando no esquema platônico ou platonizante, ele não tem tempo. O tempo não passa, ele é imperecível, ele é eterno, não há mudança, né? Há plenitude. O tempo é uma das consequências da perda da plenitude, da descompressão dessa totalidade plena, certo? Muito bem, então Sartre é um observatório, né, dessas transformações na concepção do tempo. Para Kant, diz Borheim, o tempo é tão somente uma intuição da pura sensibilidade, confinando-se, portanto, ao subjetivo. A destruição da objetividade do tempo permanece, todavia, relativa no sentido de que, para Kant, o tempo continua suspenso em uma esfera intemporal. Apenas com o pensamento contemporâneo, a influência de Heidegger fez-se aqui decisiva, supera-se também a segunda característica da doutrina do tempo, tal como foi inaugurada pelos gregos. Então, no período clássico da metafísica, a eternidade era deteriorada e dela surgiu o tempo. Em Kant, ela se transforma numa característica do nosso acesso ao mundo, né? Mas o tempo ainda está pendurado nessa forma lógica da nossa experiência, numa forma transcendental, né? Para quem é da filosofia, isso é a forma transcendental, né? A armação transcendental do nosso acesso ao mundo. Ele ainda é imperecível, embora ele não tenha densidade ontológica, que nem as ideias platônicas, ele ainda é feito de uma matéria que não se corrompe, né? Essas regras lógicas, elas têm uma duração perene. E então, como observa Borheim, vem Heidegger e joga o tempo, né, para cima, colocando a filosofia num horizonte de finitude. A principal obra de Heidegger se chama Ser e Tempo, né? Simplesmente as duas categorias que são separadas pelo esquema platônico, né? O ser está em cima, o tempo está embaixo, e o tempo é um defeito do ser. A partir de Heidegger, né, o ser só poderá ser compreendido e se dará a compreender num horizonte temporal, né? A eternidade é destituída do seu lugar em nome de uma filosofia da finitude. Por fim, diz Borheim, esse processo histórico, a importância da tese de Sartre salta aos olhos. Sua elucidação da temporalidade nutre-se da ideia de que toda redução do tempo a um plano intemporal não consegue mais captar a dimensão irredutível do tempo, esse tempo experimentado, tempo vivido. Tá? Se o tempo encontra seu fundamento no ser imóvel, ele é falsificado. Já não é pensado em seu ser outro que não o imóvel. Ou seja, um tempo que se depreende da eternidade, ele não é bem tempo, ele é só uma eternidade deteriorada, certo? E quando Sartre explica pelo processo nadificador do para si, né, explica o tempo, leva, através da crise da metafísica, às suas consequências extremas, à evolução da doutrina tradicional do tempo. Isso aqui envolveria entrar nas coisas que Borheim vai falar na segunda parte do livro, quando vai haver um confronto com Hegel e com Platão. Mas, grosso modo, o fato é que Sartre, ainda mais profundamente do que Kant, por exemplo, teríamos que ver com relação a Heidegger, torna o tempo um pavimento da experiência da finitude, né? Não há nenhum Deus, nenhum mundo das ideias, nenhuma forma lógica, não há nenhum imperecível, nada que nos permita pendurar o tempo e dizer que o tempo se justifica, se explica e se fundamenta nesse ente especial. Não. O tempo é o próprio tecido da existência humana, né? Como vai dizer o Antônio Cândido, né, que também sempre é citado pela Maria Rita Kell, é o tecido de nossas vidas, é o tecido da intencionalidade da consciência, e para que os entes se mostrem para uma consciência que tem a experiência com significado, né, experiência normal, experiência ordinária,
já foi necessário que tenha surgido um tempo, né, por meio desse ente muito especial, que é o ser humano, que somos nós, dotados de consciência, né, essa condição tão curiosa, né, ela seria uma característica se não fosse a nossa própria condição de todas as características que podemos reconhecer em nós mesmos, né? Então, a temporalidade, ela é o elemento mais básico e se confunde com a própria consciência, certo? A teoria sartreana da temporalidade é uma das teorias fenomenológicas que mais marcadamente mostra como as filosofias da finitude tendem a pensar quando, né, a filosofia se liberta dos esquemas metafísicos, né? Então, a teoria da temporalidade de Sartre é um observatório privilegiado. Horkheim vai fazer observações, mas a gente chega lá. É um observatório privilegiado e como pensa um pensamento da finitude, como pensa um pensamento, digamos assim, pós-metafísico. Muito bem, no próximo vídeo a gente fala um pouco da transcendência, ou seja, do que não é a consciência e com o que a consciência se relaciona. Até lá!